Web Condôminos, começamos agora mais um podcast que trata do dia a dia da vida condominial, com transmissão pelo nosso YouTube, Descomplicando o Seu Condomínio, e apresentado por esta advogada Fabiola Lopes. Com os nossos patrocinadores, o especialista em portaria presencial Leonardo Dias. Gente, no finalzinho da temporada anterior, ele teve um problema, não conseguiu vir aqui gravar com a gente, né? Mas agora ele está de volta, então nessa temporada hoje está aqui de volta. Já tivemos um vídeo aí com o lançamento dos nossos novos patrocinadores, né? E hoje vamos ter aí o Leonardo Dias de volta com a gente, da empresa Grupo Alvo. A administradora de condomínio Flávia Jacobi, da empresa Grupo Conexão Ideal, o síndico profissional Rodrigo Salgado, da empresa RS Assessoria, e o sócio idealizador do app Sindi Assiste, Felipe Camboa. As portas do nosso condomínio estão sempre abertas para você. Quer participar aqui com a gente? Mande suas perguntas, comentários, sugestões de pauta para aqui nos nossos comentários no YouTube ou também para o nosso e-mail, descomplicandooSeuCondomínio@gmail.com. Nós teremos o prazer de descomplicar a sua dúvida. E se a sua dúvida for de algum convidado que passou aqui com a gente, não tem problema, você manda a sua dúvida, o convidado vai gravar um videozinho esclarecendo a sua dúvida e num outro podcast a gente coloca a sua dúvida para você aí saber. Então, gente, como eu falei, o nosso convidado de hoje, né, é o nosso patrocinador Leonardo Dias, que está de volta. Seja bem-vindo, né, Leonardo? Você nos deu um sumiço, né? Eu já estava quase, gente. Eu falei para ele, quando ele me deu notícia, eu falei assim: eu já estava quase indo na delegacia fazer boletim de ocorrência de desaparecimento. Olá, doutora, tudo bem? Produtor, nossos web condôminos, acertei, finalmente. Desculpa a minha ausência, a gente vai ficando velho, né, doutor? Os dentes começam a cair, né? Tive um problema, de certa forma, até sério. Em dezembro você teve um problema com seu Eu pai, tive um né? problema com meu Mas pai, ele mas já está graças a bem. Deus, restabelecido, tudo bem. Graças a Aí Deus. vem uma atrás da outra, mas agora acho que a maré já está mais calma. É, Estou à disposição. parece que final de ano é sempre assim, né? Isso, dá aquele pico, mas agora já está Então estamos de tudo volta. tranquilo. E nós hoje vamos falar de um assunto que exatamente era para ter falado em dezembro, né? Que é em pleno auge do verão. Mas não faz mal, porque agora até também é um tema importante, porque a gente está aí em outono, então vem aquela questão de dengue, Sim. então aí as pessoas acabam esquecendo desse item no condomínio, porque ninguém mais quer usar ela, né? Que é a piscina, gente. Hoje nós vamos falar do piscineiro. Qual a sua função no condomínio, né? Porque muitos condomínios acho que perguntam para você quando tem piscina, né? Sim. Mas o zelador não pode ir lá fazer a função? Exatamente. E aí fica aquela pergunta: para que eu tenho que ter um piscineiro que vai vir aqui só um dia na semana? Então, assim, e agora, se a gente pensar, né? A gente tinha pensado nesse tema em dezembro, porque os condomínios precisam estar com a piscina limpa, porque os condomínios querem chegar, usar. Então, aquele condomínio que tem mais condôminos de temporada, eles querem chegar e poder estar a piscina limpa e usar. Naqueles condomínios que tem mais morador, ele quer chegar à noite e usar, dar aquela relaxada com os filhos, sim, né? Então, a esposa, o marido, então eles querem ir poder dar aquela relaxadinha na piscina. E aí, se a piscina não está lá contente, vem aquela reclamação, né? Do jeito, né? E agora, só que então, como a gente não conseguiu fazer em dezembro, acabamos deixando para agora, no começo entre, vamos dizer, de maio, né? Abril, maio, a gente está no outono já. Mas também é uma preocupação, né? Porque a gente está aí com a dengue aí a todo vapor, né? Sim. Então, explica para a gente, qual é a responsabilidade do piscineiro? E aproveitando que então estamos aí, final de abril, início de maio, qual é a questão até para preservação aí, para evitar a dengue com relação aos condomínios que têm esse item? É engraçado, né? A gente fala assim, mas a gente deveria ter falado em dezembro, que era calor, muito movimento e tal. Mas muito mais importante fazer a manutenção de uma coisa que não se usa
com frequência, claro, nós estamos falando da piscina, né? Porque, por exemplo, se você usa o seu carro todo dia, a tendência da bateria de descarregar é mínima. Só que se você deixa na garagem, às vezes pode te deixar na mão, quando você vai ligar, né? Então é o seguinte, eu vou começar com a segunda pergunta. O zelador pode fazer isso? Não que não possa, ele até pode. No CBO, não há nenhuma restrição a essa situação dele mexer na piscina. Mas quando me perguntam, eu falo assim, uma piscina aí de 4, 5 metros quadrados, ela não demanda tanta manutenção, um residencial um pouco menor, ela não demanda tanta manutenção quanto esses edifícios têm 2, às vezes 3 piscinas aquecidas, piscina para criança, né? Aquelas que são mais fundas. Então, assim, não que o zelador não possa fazer. Só que o que o zelador faz? Ele faz a manutenção básica. Qual a manutenção básica? É a limpeza. Que é aquilo que a gente vê O aspirador. com o aspirador, com aquela peneirinha, né? Isso. Que é para tirar a parte Tira de os cima, resíduos, o aspirador para tirar a os parte resíduos de superficiais. baixo. Aí ele passa o aspirador, ele faz, por exemplo, a limpeza do entorno, né? Que são aquelas pedras específicas ali, né? Para entorno de piscina, que aquele encarde muito. Só que assim, nós já falamos anteriormente em alguns podcasts das atribuições. O que pode e o que não pode. Deixando claro aqui, gente, que você está falando que pelo CBO Do zelador. do zelador. Eu comecei antes. Que é diferente do CBO do porteiro. E do porteiro também. O então, porteiro nem assim, pensar. Exatamente, é importante a gente deixar claro isso. Auxiliar de limpeza, nem pensar. Auxiliar de serviços gerais para piscina, nem pensar. Então, assim, o único que a gente ainda pode admitir que não tem a função específica e a gente pode admitir seria a função mesmo de zelador. Desde que seja a manutenção básica. Então, que é manutenção básica é limpeza. Se você procurar aí pelos nossos vídeos anteriores, a gente já tem vídeo aí distinguindo o que é função de zelador e o que é função de porteiro. Que, infelizmente, tem muito condomínio que acaba confundindo essas duas funções. Então, são funções já diferentes. Então, para você não se perder, vai lá no nosso canal, lá para os vídeos de 2023, você vai achar aí falando sobre a função do zelador, sobre a função do porteiro. Então, o que o Leonardo está deixando hoje claro, que o zelador em si, ele pode fazer a manutenção fazer básica, essa manutenção básica. Agora, então, para o Ministério do Trabalho, né? Então, qual que é realmente a função do piscineiro? Então, aí como eu estava falando, a gente comentou já, por exemplo, um auxiliar de serviços gerais queimou uma lâmpada, ele pode trocar? Pode. Colocou a lâmpada lá, não funcionou, acabou. É técnico, é parte técnica, né? Então o piscineiro, a característica dele é o quê? É um profissional único e exclusivamente treinado para fazer aquele tipo de trabalho. Por exemplo, as empresas que trabalham diretamente com piscineiro, elas são obrigatoriamente, elas têm uma certificação que é do Conselho Regional de Química, que é o CRQ. Por quê? Aí a gente vai entrar no... Não que o zelador não saiba, existem alguns piscineiros autônomos que dele olhar a água ele já sabe o que está acontecendo, né? Mas assim, se o cara erra num produto ali, porque o pH tem que ficar ali de 7,2 a 7,4 e tem a alcalinidade da água também, né? Que fica, acho que 120. Ali é uma medida por metro cúbico. Mas tem uma tabela, não adianta a gente guardar no HD aqui, porque a gente pode. Sim, né? Que nem advocacia, né? Para que eu vou gravar tudo? Tá lá o código, né? Então, basicamente é isso. Então, ele tem a perícia. Ele é perito em fazer isso. Por quê? Se erra num pH, se erra num produto, pode ocasionar algum tipo de fungo, de bactéria. Além da saúde do usuário, isso pode dar eu já ouvi essas pessoas falar, dar um PT na água, ou seja, tem que esvaziar aquilo tudo. Ou seja, se a gente está falando, às vezes, de uma piscina de 100 mil litros... Imagina. Você está falando que aquele condomínio, naquele mês, ela vai desperdiçar 100 mil litros. Ou compra um carro-pipa,
Ou pede um carro-pipa, porque não tem condições Não tem de condição de encher. usar, e além disso, E o tempo também, né? ter Porque não tem exatamente. vazão, só se puxasse no E, não, hidrante, e né? ainda vai ter que pagar, porque aí para desperdiçar aquela água vai para o esgoto. Aquela água vai para o Aquela indo para o esgoto. esgoto também vai ter um aumento de. Isso. Além de você contratar o carro-pipa, você vai ter um É. aumento no Isso esgoto daquela é o água. calcanhar de Aquiles de todo condomínio, que eu entendo, mas eu acho que existe aquela, perdão do termo, aquela economia burra, né? Porque imagina ter que esvaziar uma piscina, por exemplo, que seja de 50 mil. É água, a água é um recurso, né? É. Finito. Muitos dizem que um dia vai acabar, tável, enfim. Mas imagina, além de você perder toda essa água, você vai ter que mandar encher de novo e você vai ter que tratar isso como se fosse uma piscina nova. E isso aí demanda muito produto, muito dinheiro e muito tempo. Então já começa por aí, né? Porque então as pessoas veem como piscineiro só aquela pessoa que vai lá, que passa aquele aspirador, que é o que tira os resíduos, aqueles que são mais pesados que a água Sim. ficam ao Os que fundo, decantam, né? E e os aqueles que superficiais. superficiais, que é aquela peneirinha que fica lá. Sim. Então, assim, isso é o básico do básico do Sim, por isso que eu básico. digo que isso é o, entre aspas, qualquer um faz, sem demérito. Isso o zelador pode fazer. Sim. Mas essa parte técnica, principalmente a química. Que tem a parte que então você vai misturar o Exato, cloro, tem a exato. parte daquela para deixar a água mais O pH tem que cristalina. ficar correto, tá? Existe uma diferençazinha no pH, que ele tem que ficar no verão e no inverno nem tanto. Então isso é uma parte técnica. E aí, isso que eu ia falar. Então, a gente acabou que no Descomplicando, a nossa intenção de falar do piscineiro seria em dezembro. Aí, por questões técnicas aí do nosso patrocinador, não pôde estar aqui com a gente. E casualmente, né, para nossa felicidade, não sei, a gente teve a sorte que então conseguimos agora trazê-lo agora no final de abril aí e comecinho de maio. E aí a gente está aí com uma grande situação de proliferação de Epidemia, né? dengue. Então estão até falando em epidemia de dengue, né? Então, assim, a questão também da piscina é uma questão crucial na Sim, pandemia, né? Na questão da dengue. sim. O que o condomínio, primeiro, são duas perguntas. Primeiro, o que o condomínio precisa fazer para evitar essa proliferação de dengue na piscina? E outra questão, já ouvi condomínio dizer assim: eu não preciso limpar água no inverno, que eu ponho aquela Eu ia cobertura. falar da cobertura. Essa cobertura adianta? Então, a cobertura adianta no sentido de não cair aquela sujeira superficial, né? Folhas, etc. Geralmente é folha, né? Papel e tal. Adianta. Só que isso não quer dizer que possa ficar lá um mês. A cobertura, um mês, 2 meses. O que acontece muito com alguns condomínios. Existem umas bombas hoje em dia, que elas são bem mais modernas. E você pode dar uma diminuída na vazão ou no tempo de trabalho dela, né? Vai desandar, vai desandar. Não é porque está no verão. O problema não é o uso da piscina. O problema é a manutenção da piscina, porque usando ou não usando, a manutenção tem que estar em dia na parte química. Ela pode não estar com a água cristalina ali, bonita, mas isso não significa que a água não esteja própria para o banho. E aí tem uma coisa, né? Às vezes você até colocando uma cobertura, você esconde um pouco do problema. Sim? Porque não que o mosquito não vai entrar ali por baixo, numa frestinha dessa cobertura, ele acaba entrando, Sim, vai por os ovos, sim. depois aquela larva vai virar mosquito, ela vai sair dali de dentro, e aí você está mascarando um problema, porque você não está vendo, né? Você Exatamente. não tá à sua vista. Isso, o condomínio que tem um zelador, por exemplo, já é uma atribuição tranquila. Ele vai tirar aquela cobertura e ele vai lavar, vai limpar, porque às vezes ela também não fica plana, ela fica com Era isso que eu ia falar. aquela barriga, né? Aquela ondulação. E aquela ondulação também Sim, pode. e geralmente o que acontece? O síndico, o morador, ele esquece da piscina no inverno.
E aquilo fica lá, deixa depois. E aí o que acontece? Se não houver essa manutenção, essa troca, a bomba funcionando normalmente e não ser tirada essa capa para fazer uma manutenção, uma limpeza, com certeza vai proliferar ali a dengue. Por quê? Aí pode perguntar, mas Leonardo, a água é tratada, tem cloro, tem isso, tem aquilo. Geralmente o mosquito não se dá bem com cloro, mas aí está o grande problema. O pessoal dá Relaxada. uma relaxadinha na manutenção e aquele cloro já não está fazendo o efeito que ele faria para de repente matar essas larvas, né? Então, assim, a manutenção ela tem que ser feita. É o que eu digo, não precisa ser uma água cristalina, porque isso é um produto que se usa para a água ficar mais cristalina, né? Cristalizar essa água. Agora, o que Mas a a manutenção. gente. Agora, a primeira pergunta que você acabou respondendo a parte da cobertura. Aí vamos dizer que é um condomínio que então não cobriu a piscina, né? Então a piscina está ali. Como é que ele pode fazer para manutenção da piscina, para que evite a proliferação da dengue, mas ao mesmo tempo ele não tenha um gasto, porque, lógico, se não estão usando, você não precisa ter Sim. tanto aquele gasto, Sim. porque às vezes não precisa jogar o produto todo com mais frequência, pode ser. Como é que ele pode fazer aí um custo-benefício? Essa cobertura, ela é única e exclusivamente para evitar sujeira superficial, né? Porque a sujeira superficial, dependendo do que cai ali, ela é que decanta e vai ali para o fundo, né? E pode até criar limo, lodo, etc. O que eu quero dizer é que a piscina não precisa ter a manutenção que ela tem no verão, mas ela precisa sim ter o mesmo tratamento químico, talvez não, com menos produto, Regularidade. menos regularidade, menos produto, mas o que eu quero dizer, a grosso modo, é que não se pode abandonar a piscina 30 Então dias. vamos lá, vamos dizer que no verão que eu faço esse tratamento Semanalmente, por exemplo. semanalmente. E aí eu consigo, pelo menos, se eu fizer colocar o tratamento químico que a gente está falando, a cada 10 dias. De 10 a 15 dias. Por quê? Eu já consigo. Como não há o uso, também não há a dissipação disso. Então ele fica, as partículas ficam mais tempo, porque, enfim, a água não. E aí, assim, a gente fala do tratamento químico. Sim. Mas a parte do tratamento de limpeza, aí essa teria que ser manter uma vez por semana. Então, se houver uso, tem gente que usa no inverno também. Eu sou um. Mas assim, se houver. Isso a gente até está falando de piscina que não é aquecida, porque piscina aquecida então. Se houver um uso pouco frequente, pode-se fazer a limpeza sim. Mas aí é que eu te digo. Aí essa limpeza, para dar essa diminuída no custo, porque não há um uso muito frequente e contínuo de muitas pessoas, de repente o zelador pode fazer apenas essa limpeza. A gente já está encaminhando aí para o nosso final do nosso podcast de hoje, mas explica para a gente. Você falou no começo que o piscineiro tem até certificação química. Sim. A prestadora de serviço como alvo, você tem o serviço de piscineiro. Sim. Esse seu piscineiro, ele tem que também ter a certificação, tem que ter a certificação química. Tem que ter. Ou a certificação parte de mim e ele é treinado. Tá. Ou existem piscineiros autônomos que são certificados. E aí a empresa até pode ter como parceiro dela. Sim, tem como parceiro. Dizer que fornece. Às vezes são muitas piscinas, né? Fulano, vai lá, vai aqui, tá, tem um serviço aqui assim. Então, aí para os nossos webcondôminos, principalmente os síndicos, então se atentarem, se a sua terceirizada falar que fornece esse serviço, certifica-se de que ela tem a certificação química, que aí tudo bem, qualquer um que ela mandar, a responsabilidade é dela. É dela. Agora, se ela falar que ela tem parceiros que prestam esse serviço, então quem tem que ter a certificação química é o autônomo. E mais uma questão agora falando em certificação química. Em caso agora da dengue, e aí a prefeitura vai lá, bate na porta do condomínio. O condomínio tem que ter algum documento de quem faz essa limpeza ou não? Simplesmente só mostrando que está limpo. Não é exigido. Eu, particularmente, dos mais de. Aqui na Baixada, que a gente está falando, 40 uma condomínios prefeitura aí não exige.
mais de 40 condomínios aí hoje, que graças a Deus a gente presta serviço, eu nunca tive problema com a exigência desse documento. Mas se tem, deixa ali, né? Na guarita. Se alguém pedir, está aqui. É importante, mas Mas não há obrigatoriedade, por exemplo, de colocar no Celotex, né? Como o AVCB, sim. caixa de gordura, Isso dedetização, etc. lembrando, Web Condôminos, nós estamos falando de cidades aqui da Baixada, Sim. aonde nós gravamos. Mas como a gente sempre fala aqui no nosso Descomplicando Seu Condomínio, que é um programa aí, um podcast que pode ser ouvido, pode ser assistido em qualquer lugar do mundo, você tem que ver a legislação municipal. Pode ser que em algum município, até por uma grande incidência... Eu tenho uma informação. Mogi das Cruzes é obrigado. Cidades mais frias, que o uso da piscina é menor tempo, eles são obrigados a ter esse documento. Então, o nosso convidado aqui já deu essa informação. Então, assim, você tem que verificar se no seu município você não precisa apresentar que a piscina está sendo cuidada por uma pessoa certificada, uma empresa certificada na parte química, tá? Então, nós vamos encaminhando aí. Leonardo, deixa aí os seus contatos aí para os nossos web condôminos. Ali no rodapé, ó. Exatamente. Bom, então, quem quiser falar com a gente, é o contato@grupoalvo7.com.br, o nosso e-mail, e o 3219-1741, prefixo 13, que é o nosso WhatsApp web. Gente, a nossa frase de hoje é: ninguém é tão perfeito ou tão errado que não possa contentar a totalidade. Então, gente, a gente fica por aqui até o nosso próximo podcast. Tchau, gente. Alvo Serviços, a mais completa empresa de serviços como controlador de acessos, limpeza pós-obra, auxiliar de limpeza, orientação de acesso e estacionamento, portaria e supervisão 24 horas. E-mail contato@grupoalvo7.com.br. Telefones 13 3219 1741 ou no nosso WhatsApp 13 97405 8898. Alvo Serviços.